Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o projeto de São Januário, tanto com essa venda, agora do potencial construtivo, que é uma baita notícia para a torcida do Vasco da Gama e que pode chegar, até 600 milhões de reais. Vou mostrar aqui um pouco mais de atualizações sobre esse projeto construtivo e também em relação ao projeto, que já estava estabelecido desde 2024, em 2023 já vinha tendo avanços nesse sentido e como que deve ficar no final das contas. Eu até tinha trago um vídeo aqui recentemente, mas era um vídeo que eu peguei alguns cortes de um tempo atrás, Então, até desculpa aí todo mundo que comentou, que estava meio desatualizado. Esse vídeo aqui vem para corrigir, esse outro. Então, se você quiser receber mais conteúdos, eu até planejo fazer um aqui também sobre o CT, que já está finalizado, e também como ficou, como que era a expectativa das obras, que pode ser um cenário também igual com São Januário. Daqui um ano, dois, a gente olhar e pensar, nossa, quanta coisa já evoluiu, Para você não perder nada, se inscreva, bora chegar aqui a essa meta de 24 mil inscritos no YouTube, é 23, agora estamos em 22.400, aqui nós trazemos diversos vídeos de projetos de estádios esperados pelo país, notícias também, então, para você não perder nada, conte aí com o seu like e também com a sua inscrição. Bora mostrar aqui primeiro essa matéria do portal Máquina do Esporte, que justamente destaca isso, potencial construtivo de São Januário pode render até 600 milhões de reais. O Eduardo Paes então assinou, em definitivo, esse direito do Vasco em negociar então com outras empresas, o que já vai garantir um valor bem significativo. E é justamente sobre esse potencial, estabelece a capacidade máxima de construção de que um terreno pode comportar. Então, o estádio de futebol consegue atingir esse total de metros quadrados pelo fato das dimensões, e aí os clubes foram liberados a vender esse potencial, que é uma forma extra, de você conseguir um dinheiro e que várias empresas vão cair em cima desse projeto aqui, desse valor, consegue vender tranquilamente. É claro, às vezes não pelo valor que esperava, pode ser que aconteça, mas muito próximo disso sim, com certeza com várias empresas interessadas, inclusive já tendo uma muito bem encaminhada para comprar. Seria então a governança da Genial Investimentos, Estava sumida essa Genial, mas aqui, posso garantir cerca de 80% dos recursos necessários à reforma, ou seja, uma antecipação ou algo do tipo. Com a Genial também ficando com um percentual desse valor. E aí tem uma reforma em São Januário com uma capacidade para 50 mil torcedores, próximo disso, que eu acho que é extremamente justo. Eu até acho pequeno, acho que o Vasco, pelo tamanho da torcida, tinha que ter um estádio para comportar 70, 60 mil, igual o Maracanã, por exemplo, o Mineirão, Não quer dizer que todo jogo do Cruzeiro vai dar 70 mil, Não é assim, mas os jogos que tivessem esse potencial, tudo bem. Os que tiver 40, 50, ainda assim, vão comportar e vai parecer que está cheio, Então, ainda assim é um público bem melhor, realmente, igual o Vasco, o Santos, jogando no estádio que já está pequeno, para a sua torcida há muito tempo e que não tem toda a infraestrutura que o clube precisa. E aí, eu até vou deixar outra matéria aqui em junho do ano passado, veja o projeto da reforma de São Januário, estádio do Vasco aprovado pela Câmara, Então, esse aqui foi o segundo projeto, de 47.383 torcedores, onde foi liberado um pouco mais de imagens. Tanto que na época que eu trouxe alguns vídeos aqui do Vasco no canal, em 2023, esse projeto era completamente diferente. Eu não lembro agora qual foi o vídeo exato, acho que foi esse aqui, Era um projeto até diferente, sem essas imagens divulgadas em 2024, que dá pra ver que ficaria bem bacana, 47.883 torcedores, e aqui algumas imagens muito bacanas, que ficaria realmente um projeto muito interessante. Não sei se aqui no Brasil tem um estádio parecido para a gente comparar, visto até essa imagem aqui, me lembra um pouco do Newcastle, lá da Inglaterra, as cores, essa parte aqui do lado esquerdo, acho que eles é um pouquinho maior, de capacidade lá do Newcastle, mas enfim, um formato assim mais fácil de você reformar, sem ter que derrubar todo o estádio para reaproveitar algumas coisas. E a reforma, naquela época era de 506 milhões de reais e 3 anos para ser entregue. Então, certamente esses 1 ano e meio para cá, deve ter aumentado esses custos. Acho que 600 milhões seria uma projeção realista, porque obra, você sabe, Você coloca um valor X, vai para 2, 3X tranquilamente. Espero que não aconteça com esse projeto. E aí eles falavam que a obra, a expectativa era de ser em 2027, quando São Januário completaria 100 anos. Possivelmente essas obras vão começar em 2026, então uma previsão bem pé no chão, seria para 2028, no final de 2028 ou início de 2029. Então até fala aqui, sobre os camarotes também ampliados, 133, quase 2.000, mais de 2.500 lugares, que isso aqui é interessante porque você consegue muito, a venda desses camarotes arrecadam alguns milhões
que é bem interessante, caso, né, queira utilizar para reforma, mas como a venda do potencial construtivo deve quitar tudo, você pode pegar esse valor e investir em outras frentes, né? 123 tribunas, também aqui outras cadeiras, né, mais de 10 mil, e outras capacidade para arquibancadas de 32 mil, também não só, eu vou te colocar só cadeira, né, acho que não faz muito sentido, e setor visitante 2.300, pelo menos essas sendo as vagas iniciais, né? Tem, também, né, de estacionamento de 1.440 vagas, que dá para comportar aí, bem interessante também. Esse projeto aqui de fora que eu achei muito bacana, né? De dentro aqui do estádio já parece bem legal, mas de fora realmente bem futurístico e tudo mais, também com alguns azulejos portugueses, né, que eles falam, em referência justamente ao Vasco da Gama, que faz muito sentido, né? Não é uma arquitetura colocada ali sem nenhum nexo. Então achei bem bacana, ficaria realmente bem interessante essa imagem aqui, né? Também muito, muito bonito. E o Vasco aumentaria demais, né, o seu potencial de venda, de até mesmo dos name rights, que é uma coisa que não está entrando aqui na negociação. Até posso fazer um vídeo depois, né, sobre a Crefisa, que já demonstrou interesse em ajudar a Leila, o Roberto. Então é uma situação aí que o Vasco pode faturar tranquilamente com essas vendas de camarotes e dos name rights, um valor, quem sabe, metade ou até próximo desses 500 milhões de reais cotados para a reforma inicialmente. Então acho bem interessante o Vasco fazer. É um projeto aí também que mostra, né, a parte dos camarotes, também de um museu, tem aqui o complexo esportivo todo, né, ao redor, que aqui eu exatamente não sei o que seria, né, mas aqui, ó, algumas piscinas e tal, acho que o complexo para sócios, né, possivelmente algo nesse sentido, muito, muito, muito bacana mesmo, ficaria um projeto de primeiro nível, né, aqui do futebol brasileiro. Vou até deixar outra matéria aqui que destaca justamente esse avanço, né? Vasco e Prefeitura assinam termos de transferência de potencial construtivo de São Januário, né? Com empresa interessada, o documento então deu essa formalização para ser negociado, né? Então, tendo um prazo bem mais curto agora para ser aceito, já foi aceito e agora um prazo bem mais curto que o clube deve vender. A empresa exerce a opção de compra até o dia 12 de dezembro, né? Então, eu acho que para colocar o pé no chão é isso. Início do ano que vem, começar tudo já estando muito bem encaminhado, né? Acho que esse seria o plano do Vasco da Gama. Aqui na matéria do Globo Esporte, ele destaca isso também, ó. A formalização dessa etapa permite ao Vasco iniciar a fase final de estruturação financeira da obra, né? Com essa venda do potencial construtivo, vai viabilizar esse projeto. Então daqui, ó, 280 mil metros disponíveis para venda. O clube tem intenções de compra assinadas para vender 250 mil metros quadrados para uma empresa e 30 mil metros quadrados para outra. Então completaria o 100%. O Vasco então venderia cada metro quadrado por cerca de R$2.000, né? Montante que ultrapassaria então os 500 milhões, né? Então realmente bem interessante. Acabou que teve esse daqui foi muito bacana, né, para os clubes do Rio de Janeiro e para o Vasco também acabou sendo beneficiado e foi atrás, né, também, que não foi uma situação que foi do dia para a noite. Vou até deixar essa outra matéria aqui, ó. Reforma de São Januário. Entenda em que etapa está a modernização do estádio. Eu acho interessante porque essa matéria aqui é lá no dia 26 de março e já fala um pouco mais sobre essas expectativas, né? Então até muita gente falava, né, que iria começar em 2024, mas acabou que não foi possibilitado essa construção. E aqui o atual momento, ó. Quem deu essa entrevista aqui foi o Renato Brito, né, que esclareceu algumas dúvidas naquela época. Ele falou aqui, ó, o projeto de lei merecia alguns ajustes e foi feito o primeiro trabalho que a gente fez, né, junto com o presidente Pedrinho, junto com a Câmara de Vereadores, porque o texto precisava de alguns ajustes, a gente chegou a protocolar um ofício, a Câmara foi muito parceira com o Vasco. O segundo trabalho foi projetar regulamentações da lei, que foi tudo feito em dezembro do ano passado. O Vasco, dentre as leis de potencial construtivo, é o único que tem decreto de regulamentação. E para você ver, né, o tanto que demorou, mesmo já tendo tudo certo desde o final do ano passado, basicamente foi um ano, né, para essa venda ser concretizada e basicamente um ano e meio até começar as obras, vamos colocar assim. Ele fala aqui, ó, obras podem começar sem a venda total do potencial construtivo, e aí ele fala, ó, a gente consegue iniciar, mas depende um pouco do nosso senso de responsabilidade quanto a isso, né, parar no meio do caminho, qual a solução que estamos dando. E aí ele fala até na época que negociava com o banco de investimento para antecipar esse valor e tudo mais, que foi justamente agora a atualização da Genial Investimentos. E aí fala também que tem que fazer a lei, né, a SPE, Sociedade de Propósito Específico, ela é obrigação da lei que obriga que a gente faça isso, né, para ter uma proteção do Vasco e também da Prefeitura. E aí ele fala que tinha a expectativa de começar o quanto antes para finalizar as obras
em 2027, um prazo que, pelo visto, hoje já não parece ser tão provável assim, justamente quando seria o centenário, né, de São Januário, mas pelo visto não vai ser um projeto viável nesse momento. Lembrando que até se falava numa capacidade de 43 a 57 mil torcedores, ainda não está realmente cravado quanto que seria, ainda estamos trabalhando com aquela projeção do ano passado de 47.383 torcedores, mas é claro, se tiver a possibilidade de ampliar para 53, né, acho que seria um melhor ainda, um público bem bacana. Eu acho que, por exemplo, algumas arenas que fizeram, igual o Palmeiras e o Corinthians, acho que foi muito bom para a época, né? Todo mundo ficou muito animado, mas acho que ficou pequeno para o tamanho da torcida. Até coloco o Atlético Mineiro também, ficou pequeno comparado, por exemplo, ao Mineirão. O Vasco, se fizesse um estádio maior também, 53 em diante, acho que já tá legal, 50 em diante, né? Mas agora 38, 35, 42, cara, é muito pequeno. Acho que isso daí o clube acaba perdendo dinheiro no longo prazo, mas agora essa projeção de 50 mil em diante, eu acho que seria o mais ideal. Você concorda comigo, discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no canal. Vai ter vídeos nas próximas semanas do Vasco da Gama e nos vemos numa próxima. Valeu, galera!